Alô papai, alô mamãe, alô mesquitense raiz, muito bem-vindo, uma boa noite, é uma honra tê-los aqui conosco, esse programa diferente, irreverente, articulado e totalmente diferente de tudo que a gente já viu por aí em termos de podcast. Está começando hoje mais uma edição super especial do Pod Kleber. Sempre aqui com um entrevistado top. E hoje é um ícone, uma referência. Fique ligado e espalhe igual fofoca, porque a gente vai ter um papo muito legal com ele. Renato Miranda, roda a vinheta aí. Muito boa noite, espalhe esse link para quem você quiser, finge que é fofoca e sai espalhando geral, porque hoje a gente está com ninguém mais, ninguém menos que Renato Miranda, irmão de Jorge Miranda, que tem feito uma revolução na cidade de Mesquita. Em 6 anos transformou o que era uma cidade completamente aleatória, sem referência de nada, com a grama super marrom, hoje na grama mais verde da região. Todo mundo diz que Mesquita é referência, e não é só o mesquitense que fala isso. Ministro já falou, secretário de Estado, governador. Então a gente está aqui hoje para entender um pouco como é que foi esse processo e falar com esse ícone Renato Miranda. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito boa noite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Difícil a sua agenda, eu sei que é. Então a gente fica muito feliz na oportunidade de conversar um pouco contigo aqui. Então a ideia é a gente
conversar um pouco como é que você está entendendo esse processo, como é que você topou esses desafios todos, desde 2016, né, com a eleição até hoje, e agora nesse um desafio maior ainda, de estar nessa condição de candidato a deputado estadual. Muito boa noite, seja bem-vindo, Renato. Boa noite, Cléber. Obrigado pelo convite, né, a oportunidade de a gente poder conversar um pouco, né, com o teu público, com os teus ouvintes. Eu não sei, que eu não entendo muito dessa questão. Ouvintes também, ouvintes e espectadores. Eu sou meio analógico, né, não sou muito digital. É o primeiro que eu participo. Né? Olha isso, pessoal. Foro de reportagem. E é isso, Kleber. Eu falar um pouquinho da minha história, né? A gente, quando assumiu a prefeitura em 2016, a população naquela ocasião tinha um sentimento de mudança na cidade, né? A cidade realmente deixava a desejar em todos os segmentos, todas as áreas, né? E o Jorge veio nessa eleição. O meu irmão nunca tinha disputado nenhuma eleição, né, até aquele momento. E veio candidato e a população acabou elegendo ele exatamente pelo sentimento de mudança, e que na época a população entendia que não queria nem saber quem era Jorge, queria saber quem era o candidato que tinha condição de ganhar de romper com aquele ciclo que não era favorável. E só existia uma candidatura na época, que era o Jorge, meu irmão, né? E aí a gente, né, conseguiu ganhar essa eleição. Depois Mesquita ficou pior ainda, abandonado, né? A questão de lixo na cidade, a questão dos atrasos, a questão de falta de luz, né, nos equipamentos públicos, as unidades de saúde não tinha médico, não tinha nada. A educação, faltava professor, faltava merenda, né? Enfim, era um caos, né? E aí a gente assumiu... Só puxa mais um pouquinho o microfone dele. Só puxa mais um pouquinho mais para perto. A gente assumiu essa missão de reemancipar a cidade e começamos a trabalhar, né, para entender um pouco como é que funciona a máquina pública. Eu tive essa missão, né, de gerir, né, de estruturar financeiramente a prefeitura de Mesquita, e para mim foi um desafio muito grande, porque você administrar recurso, né, a entrada de recurso nos cofres municipais, ele não acontece de uma maneira simples assim, né? Direta. Não, é constante, um valor constante. Ela oscila ao longo do ano, né? Você tem um período de pico de janeiro a abril, e depois ele cai os recursos, depois ele volta a crescer no final do ano. Então, até isso para a gente aprender, porque para você não gerar compromissos e você não ter a certeza de que você teria condição de cumprir. E foi assim que a gente foi entendendo a máquina pública, resolvendo, apagando os incêndios da época. Trocando pneu com o carro em movimento. Trazendo à cidade a questão da normalidade, a questão dos atrasos, a questão da limpeza da cidade. E depois a gente foi aprendendo. Quando a gente começou a entender, né, a gente já apagando os incêndios, aí a gente começou a dar cara ao governo Jorge, né, de coisas que a gente tinha ideia de fazer, e a gente começou a planejar em relação às ações que a gente ia fazer para a cidade. E que até hoje, né, passado esse tempo todo, Jorge foi reeleito, né, 78,63%, ratificando exatamente que a população entende que existe um governo que realmente fez, que realmente realiza e que realmente entrega. E que hoje, né, Mesquita vai muito bem, obrigado. Né? Você até falou na tua chamada, né, a gente recebe elogio, a gente recebe visitas, né, de prefeitos de outras cidades, como já teve a visita do ministro, né, de várias autoridades que eles querem entender como é que uma cidade tão pobre igual Mesquita, né, consegue fazer muito com pouco. E eu acho que esse é o segredo nosso. O segredo da nossa gestão, a independência também é importante, porque numa eleição você acaba estabelecendo alguns controles, não. Alguns vínculos. Os vínculos
mas tem outro termo que me fugiu, que você acaba não permitindo você ter a sua independência em relação ao seu mandato. As alianças, As você alianças. Diz. E a gente é um grupo que, graças a Deus, a única aliança que a gente tem é com a população. A mais importante de todas. E aí eu acho que essa é a grande diferença, né? A gente realmente tem a preocupação em poder realizar e poder transformar. É esse sentimento que nos move, né? De você pegar uma cidade do jeito que era, destruída do jeito que Mesquita está hoje, né? A gente fica muito contente, muito feliz, né? É claro, não foi só eu, foi o Jorge, a equipe toda da máquina, da prefeitura, os secretários, a questão dos servidores, né? Permitiu a gente fazer, né? E eu aguardei, agora estou nesse desafio em relação à minha candidatura, né, a deputado estadual. Fiquei aguardando o Jorge, né, definir o que ele iria fazer, se ele ia abandonar a prefeitura para disputar uma eleição, num outro cargo, né? E ele definiu que ele seria prefeito até 31 de dezembro de 2024. E falou para mim, Renato, eu não vou vir, vou ficar prefeito, porque eu acho que a população assim quis, e eu acho que eu tenho que cumprir com eles o que eles me depositaram, essa confiança em mim. E eu gostaria que você viesse candidato a deputado estadual para continuar desenvolvendo. Né, então foi um pedido do Jorge. Isso. Interessante. E aí a gente começou a construir, né? Estamos aí há 13 meses, mais ou menos, fazendo a pré-campanha, que agora chegou a campanha, né? E é um desafio para mim, que eu nunca fui candidato a nada, assim como o Jorge também nunca tinha sido, né? Porque eu sempre fui o bastidor, eu sempre fui o gestor por trás, e você sai você sai de uma figura de... Sai do backstage e vira o artista, e vira o... E aí você tem que, e eu como sempre tenho uma característica de cuidar, de fazer uma gestão centralizada, né, também para mim foi muito difícil, porque você acaba tendo que delegar, porque você não tem mais a questão da candidatura, você acaba delegando as outras tarefas às pessoas que compõem lá a minha equipe de campanha. E tô aí. Então acaba sendo exercício também, né? É inegável. O Jorge é um camarada assim muito visionário, né? Ele, às vezes a gente não entende, mas ele pensa lá na frente e vai conectando. Agora, fato é, o Jorge é o grande centroavante e você é o meio-campo, um cara que organiza. É inegável isso. Acho que já está notório para todo mundo que, de fato, claro que você tem uma equipe bacana, profissional, né, que consegue fazer as entregas, mas não fosse aqui a tua habilidade de organizar, de às vezes tem que cortar na própria carne, de fazer um papel às vezes difícil, o Jorge não conseguiria avançar. Então, eu queria tratar aqui dessa personalidade do Renato. Por exemplo, eu sou o mais velho de 3 irmãos, né? Sou mais velho. Então, eu peguei digamos assim, as lutas mais acirradas, né? Mais desbravando terrenos às vezes hostis. Você é o caçula, tendo o Jorge o mais velho. Isso. Então, caçula normalmente é aquele que tem mais, digamos assim, mais condição, às vezes um afago, um carinho, já construiu uma história. E aí você, sendo mais novo, tem mais regalia. Ou não? Ou é só na minha família que tem isso? Então, não teve muita, não. E aí você vira administrador. Você sempre quis ser administrador? Era um negócio seu, isso? Na verdade, lá nos idos. Mais ou menos em 90 e pouco. Né? Não, 96 não. Acho que Você deve ter entrado por aí, porque a gente regula idade. 94. 90 e pouco. Acho que eu me formei em 97, se eu não me engano. Não, 97. Não me lembro, não recordo. 18 anos. Quando tinha 18 anos eu entrei na faculdade. Estou com 35, são 27 anos atrás. Né? Eu tinha uma dúvida, na época eu comecei fazendo informática, exatamente pela influência do Marcelo, meu irmão. Puxa, isso aí, puxando, normalmente influencia. Ele fazia a faculdade dele e eu fiz o primeiro período de informática e eu nem consegui terminar.
porque não tinha nada a ver comigo. E aí, para me ajudar, eu fiz, né, antigamente tinha lá uma teste vocacional, Teste né? vocacional, é. Aí eu fui fazer, aí deu administração. Aí tu se encontrou. Aí eu fui e fiz administração, né? No outro período eu já estava cursando administração. E fui galgando, fui estudando. Eu estudei muito tempo para concurso, né? E aí eu acho que foi no concurso que eu me achei como administrador realmente, porque eu sempre fiz concurso só para administrador, cargo administrador. Específico ali. Aham. Então eu estudei todas as escolas de administração, todas as referências bibliográficas da área de administração. Então eu tive uma bagagem muito grande, né? De todas as áreas da administração, que me Aham. dá uma tranquilidade muito boa para trabalhar no campo, né? E se eu não tivesse tido isso também, com certeza eu não teria o desempenho que eu tive na prefeitura. Certamente. Porque como eu me dediquei há muito tempo em relação ao estudo da administração, aí você tem uma prefeitura para tocar, e aí o desafio foi esse, você aplicar tudo aquilo que você estudou, Aham. e a gente conseguiu, graças a Deus, né, funcionar a prefeitura de Mesquita, que é a cidade onde a gente mora, onde a gente gosta. De fato, se você não tivesse esse estofo todo, esse acúmulo de conhecimento, na hora de aplicar, você ficaria muito na dúvida, né? Porque você gerir uma prefeitura com baixa autoestima, porque a despeito de todos os problemas processuais administrativos, você tinha uma questão da descrença, né? Necessidade de ruptura com o padrão anterior, porque não estava funcionando. E aí você consegue organizar ao longo do processo, e aí se depara hoje com uma cidade que inspira. Jorge falava em 17, eu me lembro bem, 2017, Jorge falando, a gente vai, depois daquele TAC, daquela, né, pagamento de servidor, aquele momento crucial de, olha, eu vim realmente para fazer diferente do que está aí. Ele falando, ó, quem tem condição compra um terreno, porque vai valorizar. E hoje a gente vê vários pontos da cidade onde houve entregas específicas de alto impacto, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ali da própria região, do bairro, você tem valorização. As pessoas anunciam, por exemplo, imóvel, dizendo, é perto do polo gastronômico, é perto da clínica da família, porque virou realmente, você muda a condição. Então você tem uma nova história acontecendo, diferente, totalmente diferente de antes. O que nos dá condição hoje de falar, bom, Mesquita precisa de extrapolar os muros do município, porque já a referência, a cidade está organizada, a gente tem entregas para fazer, tem mais de 30 obras acontecendo ao mesmo tempo. Jorge não quer sair porque ainda tem muita entrega para fazer, e ele se comprometeu com isso. Então, mas precisa de representação para fora para fortalecer o que a gente já tem para dentro. Com certeza. Então, nessa condição, você é um camarada que vai conseguir nos representar numa outra situação, junto à LERJ. Eu falava ontem, numas rodas, o quanto a gente consegue. Jorge capta recurso muito bem, né? É campeão de captação de recursos. Mas, às vezes, ele precisa tocar tantas coisas ao mesmo tempo que ele não consegue ter, em alguns fóruns, um espaço mais sistemático. Que um deputado estadual pode ter, que um deputado federal pode ter. Então, nessa condição, é importante a gente eleger a sua pessoa na condição de estadual e os federais da cidade de Mesquita, que a gente tem 7. E a gente conversava com isso dessa importância. Agora, voltando a falar do Renato aqui, essa história de Malvadão, Renato, de onde surge isso? Como é que é esse negócio de Malvadão? Pois é, e só voltando também à questão minha e do Jorge, eu considero que eu sou a razão e o Jorge é o coração, né? E a gente, quando trabalha com números, a gente se torna uma pessoa fria. Necessariamente, né? Necessariamente. Que Então, o número não dá para tu não inventar. dá para inventar. Então você tem que tomar a decisão que, na verdade, beneficia a cidade. Fica, às vezes, ruim para alguns, mas para a maioria, para a sustentação da cidade,
você precisa tomar decisão. E o gestor é isso. Você tem que tomar a decisão certa, né? Então eu fiz algumas coisas ao longo desse tempo que deram certo na cidade, né? E que hoje... Mas que deram certo, não no momento que você tomou a decisão. Deu certo depois. Isso, Então, ao longo do processo. Tem a redução de secretarias, né? De a gente que tinha 24, a gente tem 5 secretarias, né? Até na forma da questão da educação também, que a gente, né, mudou a forma da educação. Uhum. A questão do crescimento da arrecadação municipal, porque a gente tinha, né, tem ainda, né, 12% só de recurso próprio, né, de receita própria, mas o IPTU cada ano vai aumentando o valor da arrecadação. E isso é exatamente porque a população quer contribuir, porque ela sente que existe um governo que está realizando. Então, isso foi crescendo, né, cada ano, porque as pessoas vão entendendo que existe o governo, ela vai acreditando nele. Vai vendo que o recurso que ela está ali, o imposto que ela está pagando, está virando recurso de fato para a política pública. E essa minha história de malvadão, eu não sou malvadão, eu sou gestor, né? É verdade. Então, como precisou cortar, né, na própria carne não tem para. jeito, assim, ninguém quer fazer nada de ruim na vida, né? Vamos pensar assim, que atinge o outro, né? Mas quando você está à frente da administração, você tem que tomar decisão, né? Então, assim, como eu sabia que todo ano de fechamento era complicado, a questão de atrasar algum compromisso, e você tem que cortar, né? Quando a gente veio na pandemia, eu já antecipando o problema da pandemia, eu reduzi 30% dos contratos, né? Porque eu já sabia que vinha uma bomba, que a gente não sabia o que viria. Exatamente o que seria, né? E quando entrou o dinheiro, né, da pandemia, com a redução, eu consegui ainda ganhar mais recursos, porque eu já reduzi, quando entrou o dinheiro, eu já estava reduzido. Então, da crise, eu criei uma solução financeira, né, diante da crise. Então, assim, são medidas que a gente vai tomando ao longo da gestão, né, que faz com que o município não pare, né, não pare de sonhar, não pare de fazer, não pare de realizar, né? E é isso. Então, essa história de malvadão, eu não sou malvadão. Eu sou um gestor que eu precisei tomar atitude naquela ocasião. E tomei atitude, né? E hoje foi bom, né? Porque hoje a gente aí as pessoas falado. Entendem, né? As pessoas na rua hoje, elas entendem sobre isso e sabem que aquilo que foi feito não foi feito para prejudicar A ou B. Foi pelo bem da cidade de Mesquita. Focado na entrega, focado na resolução do problema das pessoas. E agora eu não sou malvadão, agora eu sou paz e amor. Paz e amor. Renato, paz e amor, é outra parada, outra. Acabou. Quando eu saí do cargo... Já está arrumado, Renato, a casa está arrumada. E quando eu saí do cargo, me deu uma paz, porque é muita responsabilidade, né? E quando eu saí, parecia que isso é um peso, né? Eu comecei a relaxar mais, né? E você, quando sai da caixinha, você começa a analisar aquilo que você fez, te deixa uma tranquilidade mais de você lidar com as pessoas, porque você não tem aquela preocupação. Não, a prerrogativa do cargo até te impossibilita você ter a condição de andar, de conversar com as pessoas. E assim, hoje você está mais à vontade. Mais à vontade. Então, assim, hoje eu sou paz e amor. Mas eu acho que, de um modo geral, a população entendeu isso, né? Porque se não fosse a condição de arrumar a casa, você talvez não precisaria cortar na própria carne. Mas como uma cidade pobre, cheia de problemas para resolver, com uma administração anterior completamente decepada, sem cabeça, se você não fosse um cara competente no que faz, um gestor qualificado, certamente... A gente não estaria aqui. Eu não tenho sombra nenhuma de dúvida. Sombra nenhuma de dúvida. Da gente hoje se posicionar, por exemplo, no meu quadrado, que é a questão do esporte, a gente chega nos lugares, as pessoas falam, chegou a galera de Mesquita. A gente já impõe o respeito.
Mas isso é graças a todo o dever de casa que foi feito. Então, assim, é importante a gente enfatizar isso, porque a pessoa do Renato hoje é uma pessoa importante no processo, foi graças a toda essa competência, esse envolvimento de ter que fazer as coisas que as medidas precisavam ser tomadas, para a gente chegar hoje e dizer, pô, cara, a minha grama é tão verde, talvez até mais verde que o nosso entorno imediato. A gente virou modelo. Quem é de oposição nos vizinhos usa a gente, né? É fato, já aconteceu na eleição de 2020 e está acontecendo agora. Os nossos vizinhos, todo mundo falando, pô, se Mesquita faz, que é um município pobre, por que A ou B não faz? Essa é o grande... Aí a gente tem que fazer clones do Renato. Fazer clones para assim, ó, vamos cortar aqui, vamos fazer dessa maneira, tentar antecipar um problema como você fez na pandemia. Pandemia a gente nadou de braçada. Primeiro polo de atendimento exclusivo da Covid, parceria com a Fiocruz. Não faltou remédio, Não faltou, testagem, não faltou nada. não faltou equipe, não faltou acompanhamento, abriu polos. Então, assim, por esse ângulo, de fato, é referência. A ponto do ministro da Saúde ficar reverberando a visita que teve aqui, porque se impressionou. E assim, eu sempre falo, né, que eu trato as contas da prefeitura igual imaginar o orçamento da nossa casa, né? Você ganha teu salário, você tem lá quem mora de aluguel pagar seu aluguel, pagar sua luz, pagar seu telefone, pagar sua internet, fazer compra, né? Comprar, né? Botar gasolina no seu carro, ou programar também a despesa de passagem, enfim. A prefeitura também é a mesma coisa, né? Dentro das suas despesas. E o grande segredo é você entender quanto você ganha e que você não pode gastar mais do que você ganha. E com a dificuldade de você não ter exatamente o mesmo volume ao longo do tempo. Então, E você assim, falando assim, parece um negócio super fácil, né? é muito louco. Muito louco, porque são várias contas que você administra e cada conta você tem que saber aonde você pode usar, porque não é uma conta livre, é uma conta vinculada, né? E muitas das vezes, mas é gostoso. É próximo meio louco, É meio louco, mas é gostoso. mas é gostoso. Então, assim, é muito... Eu tenho andado, Kleber, de coração, cara, o país, ele tem plenas condições de crescer, de melhorar. Eu sempre falo que não tem... Dinheiro tem. O que não tem é gestão. Porque a gente provou isso aqui em Mesquita. A gente pegou, a gente não tinha nada no cofre. E hoje a cidade tem dinheiro, né? Os serviços funcionando. Nunca atrasamos nenhum salário na prefeitura, tanto de funcionário quanto de fornecedor. Ao contrário, né? A gente está até na frente. Assim, às vezes antecipa. Eles antecipam. Então, assim, eu fico muito... O que você falou, eu falo isso no meu discurso. Você vê, né, a nossa cidade, ela tem a maior avaliação da saúde. A maior área da prefeitura que a população entende é a saúde, né? E a gente está no inverso, a gente está na contramão das outras cidades. Se você visitar qualquer cidade, o que grita mais é a saúde. É óbvio, quando você fala, né, e grita é a saúde. E aí, quando você vai na cidade, você olha a população daquele jeito, né, e você vê do que você fez, te entristece, mas ao mesmo tempo é desafiante de você tentar mudar, cara. As pessoas têm que entender que a gente tem que entregar, entendeu? O serviço público é feito de entrega. Existe uma cidade esperando daquela autoridade, né, entregar e melhorar a vida delas, né? E eu acho que é esse sentimento que me move, né? Move o Jorge, né? De a gente querer melhorar, querer desenvolver, querer trazer coisas novas, né? Eu acho que é isso que eu posso não, tenho certeza que eu vou contribuir nesse campo, né?
É claro que eu saio de uma questão executiva, vou para o legislativo, e eu não tenho poder de execução como eu tenho na questão da prefeitura. Mas eu tenho uma experiência que eu acho que eu vou contribuir muito junto às prefeituras. E não só, você pode criar legislações específicas Mas, para ajudar o gestor. mas o poder de execução sempre do prefeito. Ah, sim, fato, fato. Né? Mas eu quero estar próximo das prefeituras. Eu não quero, eu falo isso sempre, eu não quero ser um deputado simplesmente para ficar lá no gabinete, propondo lei, fiscalizando o executivo, voltando às contas do governador. Isso não Isso me é só parte da tua atribuição. não quero Não isso. é o que vai te Isso movimentar. é uma parte. Mas Não é a energia que te move, né? Eu não, vai me dar um tédio. Ou eu vou estar vivendo nos municípios para a gente mapear os desafios e coisas que precisa fazer naquele município, e da gente estar podendo conversar com o prefeito. Se o prefeito, a gente não conseguir, da gente ir no governador a trazer recurso do Estado para trazer essa solução para o município, é isso que eu quero fazer. Né? Então, assim, o que me move é o poder o desejo de você transformar, de você realizar. É isso que eu quero. Né? Então, assim, tem coisas, modelo de clínica da família que a gente fez, né? Isso é uma bandeira que eu quero levar para os 91 municípios, exceto Mesquita. Né? Você tem a Prefeitura do Rio, que teve esse modelo também, que depois entrou um prefeito que destruiu. E está tentando resgatar um pouco, mas com muita dificuldade. Então, assim, eu não sei, cara, eu acho que eu sempre falo isso. As autoridades, elas têm que parar com essa questão de que eu sou super-herói, da questão soberba, a questão da arrogância, né? Porque tem que ouvir, cara, tem que ouvir as pessoas, porque tem coisas que deram certo. E se acaba adaptando dentro do município dele, ele está salvando vida, cara, está melhorando vida. Né? Diretamente. Diretamente. E é isso que eu quero. Agora, é muita coragem, viu? Porque eu lembro quando começou essa discussão lá com a Fiocruz a respeito da mudança do conceito de abordagem da política pública na saúde, pô, a gente foi bem apedrejado, né? Foi bem criticado. Não, ninguém acreditava, nem eu. Nem eu. Eu não acreditava. Porque tinha aquela discussão, a gente precisa ter um hospital 24 horas e bababá. Aí você foi um dos caras que falou assim, olha, se eu tenho 2 milhões por mês e o hospital vai me custar 1,5 milhão, não faz sentido. Eu vou fingir que atendo a emergência, pela natureza da função, vai atender qualquer um, mesquitense e não mesquitense, e como é que eu vou tratar a atenção primária? Eu lembro que a tua fala foi nesse sentido, olha, do ponto de vista financeiro, não cabe. Aí foi feito os estudos, aí quando o Jorge peitou isso aí, né? Falou, vamos fazer. Aí você muda, não só, por isso que eu falo que é muita coragem, de dizer assim, vai apostar, porque ele estava balizado. Né? Eu falo, Jorge, você realmente, ele estava balizado. E naquela ocasião também, você tinha um buraco que era a educação. O orçamento naquela ocasião ia tudo para a educação. É porque ela acabava sugando. Sugando tudo, tanto é que nos primeiros anos nós fomos o município que mais investimos em recurso próprio na área de educação no país. Então a gente gastava 40% do que a gente arrecadava em educação. Mas era só para pagar folha, não tinha estrutura nenhuma. A educação, da maneira que estava, eu sempre falava isso, ela vai acabar com o município, porque você não vai ter dinheiro para nada. E você não pode deixar de atender a educação. E a gente hoje gasta mais na saúde que na educação. Sendo que a educação tem dinheiro hoje. A educação é superavitária, né? Virou a prima rica, né? A prima rica. A gente brinca com as meninas, né? Mas... E hoje a educação, ela se toca. E o que você atribui, além do seu olhar diferenciado? Porque você tomou algumas atitudes também na educação. A educação ela tem muita questão filosófica, né? Eu, como professor, eu não tenho muito isso não, né? Você está muito ali. Tem que fazer, vamos fazer, pô. E assim, a gente entendeu um pouco da educação. A educação ela tinha um problema muito sério em Mesquita, que você pegava uma casa e alugava aquilo como escola.
Mas você, numa sala que deveria ter 30 crianças, você tinha 15. E aí você contratava a mesma quantidade como se tivesse 30, mas você não arrecadava isso. Então você ia criando um Aí buraco, replicava ali várias casinhas com... ia criando déficit, né? Prejuízo financeiro, né? E aí eu falava para elas, eu falei, olha, a gente tem que equilibrar isso. A gente tem que aumentar o número de alunos por sala, por turma, né? Conforme a determinação. E aí a gente conseguiu mudar essa cultura, né, das meninas. Foi difícil para elas. Eu falei, olha, vocês têm que lidar, cada escola é uma empresa. Ali ela tem dinheiro e ali ela tem receita e tem despesa. Lida ela como centro de custo. Lida ela como um negócio, falava assim. Um negócio no sentido Nossa, aí eu devia assim, ó. Aí elas me olhavam assim, ela falava assim, essa cara é maluca. Né? Na questão dela, né? Aí elas ficavam olhando assim, assustadas. E fomos fazendo isso. Foi uma mudança de mentalidade, né? E aí a gente fez um modelo de terceirização, que é a prestação de serviço também. Quando a gente começou, faltava cloro, desinfetante, papel higiênico, não tinha vaso, não tinha porta, não tinha estrutura nenhuma. Eu lembro de uma fala do Jorge, que foi fazer uma visita e ficou impressionado com um banheiro sem porta. E aí, Surreal, né? Pleno você século não tinha XXI. estrutura de nada, era uma loucura, as diretoras pedindo tudo e você não dava nada, né? Não tinha condição, porque cada processo licitatório demora um tempo, porque a própria legislação, né, do país já emperra mesmo a questão. E aí eu criei esse modelo de prestação de serviço, onde é um contrato guarda-chuva, onde tem tudo, né? E quando a gente conseguiu licitar, aí a coisa andou. Não precisava, né? Então hoje a educação ela tem um modelo de prestação de serviço que atende a escola no que ela precisar. E aí fica mais ágil, né? Tudo funcionando. E graças a Deus hoje não falta mais nada, né? Então assim, como a gente conseguiu equilibrar, né, da folha do Fundeb, do que eu tinha que contribuir para pagar essa folha, hoje o Fundeb ela paga a folha e ainda sobra dinheiro para você investir. Exatamente pelo planejamento, a mudança cultural, a mudança de enxergar a educação que a gente fez. Então, assim, eu considero o meu maior orgulho foi a questão da educação. É exatamente isso aí. Porque você tem além da questão da mudança de mentalidade, o resultado está visto. Não, e você salvou financeiramente a educação, né? Então, assim, E, na verdade, salvou a cidade, né? é muito bacana. A educação, assim como o Jorge é conhecido como prefeito da saúde, eu não tenho dúvida que ele vai ficar conhecido também como prefeito da educação. Hoje a gente está construindo, a gente ainda não entregou uma escola com a cara do governo Jorge, como tem as clínicas da família. As empresas que estão ganhando a licitação... É isso que eu ia falar. As empresas ainda não entenderam que aqui é diferente. E a gente com dinheiro em caixa, dizendo para ele, fecha, traz todo mundo, termina se a obra de 6 meses, faz um mês que eu vou te pagar. Mesmo assim, a empresa que ganha não consegue executar, né? E aí acaba atrapalhando o planejamento nosso. Então, se a gente tiver essas escolas, as reformas, a gente vai ampliar a capacidade, né, instalada de atendimento dessas crianças. Então, amplia o número de matrículas muito mais, a capacidade de matrículas muito mais. E aí você, de repente, você não precisa nem você fazer novos concursos. É só você ter uma escola grande, e você vai ter... Você aloca o pessoal ali. Aloca o pessoal, né? E você faz, e você consegue ter esse ganho de qualidade do ensino e, ao mesmo tempo, também financeiramente fica cada vez mais positivo a vida. Porque você aumenta o custo-benefício, porque você consegue entregar mais, gastando menos e impactando de maneira substantiva. Isso aí. Então, quem tem escola particular vai ficar, pode... Não, eu acho que vai... eu acho que Pode ficar um pouco... Pode, mas acho que... São públicos também diferentes. Diferente, mas eu acho que a gente tem tudo. A gente vai climatizar as salas de aula agora, né? E a gente vai construir escolas bem bacanas, estruturadas para as nossas crianças.
a tendência é que a gente vire uma referência, porque a gente está criando toda a estrutura até chegar na sala de aula. Tudo que o profissional precisa. Hoje não falta mais. Aí, a partir daí, a gente vai lidar com a questão pedagógica depois. Do ensino, realmente. E aí, com isso, a gente vai construir oficinas, ou Olimpíadas, ou Todas as atividades extracurriculares. para incentivar esse aluno e tornar esse aluno agradável à escola cada vez mais, né? Então, é um desafio interessante que eu não tenho dúvida que vai dar super certo. A gamificação entra nesse bojo aí também. Também. A gamificação também entra. Então, assim, vai dar... Eu estou muito... eu fico ansioso por ver uma entrega nossa da educação, que ainda não... É porque tá muito teu dedo ali, né? Tá muito ali a tua cara. É porque muito foi... ali. Do jeito que eu peguei a educação, né, e do jeito que ela está hoje, assim, foi o maior ganho que eu tive. De todas as áreas. Por exemplo, na fazenda, eu também peguei de um jeito, deixei, né, da questão do outro. A questão nossa da Previdência também nossa, a gente reestruturou. E agora a gente vai conseguir o certificado também da questão patronal, que a gente vai conseguir sair do CALC. Isso também... E isso é muito histórico. Mérito também da Kátia, que ajudou muito isso. Legal. Né? Presidente lá do Mesquita Prev. Então, assim, todas essas secretarias que eu tive a oportunidade de gerir, o meu maior... Você colocou sua marca lá. A educação é que Muito mexe legal. mais comigo. Não tem jeito. É o que... E é o que movimenta realmente, né? Você está falando de uma cidade do presente construindo um futuro diferente. Então, a mudança tem que continuar nessa batida. É isso aí. Eu acho que o que a gente se depara hoje dá maior orgulho realmente. Eu acho que é um... A gente olha, eu estou desde lá do início da gestão, lembro em 2016, apresentando lá a proposta para você, lá naquela reunião grande que a gente fez. E hoje se a gente consegue olhar para trás, assim, quanta coisa foi possível construir e quanto ainda é possível, muito real de construir, mas para isso a gente precisa, nesse ponto de checagem agora, digamos assim, a gente confirmar o quanto essa representação para fora da cidade fortalece os processos internos. Então é importante a gente ter representação na Alerj, é importante a gente ter representação no Congresso, né, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Porque assim, Mesquita não se falava em Mesquita fora de Mesquita. Exatamente. Até porque estava tudo muito bagunçado em Mesquita. E não tinha uma referência, né? Falava, Mesquita era no seu próprio umbigo, a gente ficava falando entre a gente mesmo. Ciclo vicioso ali, né? E o Jorge rompeu isso. Né? Hoje Mesquita é falado no estado todo, né? Até no país, em relação à questão da saúde. E aí, quando você começa a ampliar os seus horizontes, tem necessidade da questão política também de você se consolidar. A minha candidatura representa isso, a consolidação do governo Jorge. Exatamente. Porque é uma política que deu certo, e é uma política que a gente tem que ampliar, né? De trazer mais recursos para a cidade de Mesquita, utilizar a minha experiência para estar vivenciando os outros municípios, para estar ajudando os outros municípios do estado. Avançarem também, o estado precisa disso. E saberem que existe um deputado eleito da cidade de Mesquita, que foi a sua base eleitoral a cidade de Mesquita. Então isso para o cenário político se consolida também, né? Dizendo, olha, hoje Mesquita tem o seu representante e existe uma liderança política na cidade de Mesquita. E é isso que a gente hoje vai tentar, que se Deus quiser... Você acredita que o mundo político, que é um mundo diferenciado, né? Tudo passa pela questão política. Então, o mundo político é fato notório que necessita entender o quanto Mesquita, no foco da entrega, na perspectiva de realizar, considerando o cidadão, a necessidade de escuta do cidadão, como você falou, você acha que o mundo político já entendeu essa necessidade de mudar a mentalidade? Eu espero que sim. Esse é o desafio de tentar convencer sempre, né?
Porque muitas das vezes o cara ganha e o cara não quer ouvir ninguém, ele acha que sabe tudo. O super-homem lá que você falou, Super-homem. né? E aí acaba atrapalhando a vida das pessoas daquela população, né? Você tem prefeitos que dá certo e outros prefeitos que normal, né? Mas a gente tem que melhorar um pouco o nível também, né? Assim, dessa Você questão. diz em termos de qualificação dos quadros. Que é triste. Você vai, às vezes, conversar, o cara não sabe nem o que ele está ali. Né? Então, se o cara não entende onde ele está, como é que Qual o ele vai... papel que ele vai desempenhar depois disso? Só Deus sabe, né? Então, assim, complicado. Eu tô muito convencido de que a gente vai evoluir muito, né? Eu acho que meu papel vai ser... Mexe um pouco, né? Porque quando você já chega para conversar com os outros, daquele que você já teve uma experiência, você acaba rompendo um pouco, trazendo para uma realidade de mais realizar, e o cara começa a pensar, pô, eu preciso fazer, né? Você vê hoje tem Nova Iguaçu, Aí você acaba inspirando, né? o Jorge hoje vira inspiração, né? De Eu outro fico prefeito. impressionado. Eu fico impressionado com o Jorge na rua. É um artista, né? Então, assim, porque a população realmente entende, cara, que a coisa funciona, né? Então, é isso que eu quero levar, né? Então, assim, eu estou muito tranquilo em relação a esse desafio novo da minha vida, né? Mas eu acho que com a minha vitória, Mesquita vai sorrir muito mais. Tem coisas que a gente sabe como trazer, sabe como buscar. E só o mandato que faz isso. Você tem que ter uma pessoa lá. É o mundo político, é a gente falando do mundo político, a importância de ter É representação. isso aí. E eu quero ter essa oportunidade para a gente poder, né, alavancar cada vez mais o serviço público pelo Estado todo. É tentar mudar essa mentalidade do mundo político focado na entrega. Eu acho que esse é o desafio. Gestão, né? O segredo é esse. Sobretudo gestão. E vamos fazer um exercício de futurologia, topa? O que você imagina a Mesquita daqui a alguns anos? Uma cidade admirada pelo Estado, cada vez mais, né? Porque, assim, uma cidade estruturada, organizada, né? E que os serviços funcionam, né? E que a população entende que realmente se sente à vontade em morar nessa cidade, porque o mesquitense gosta de morar em Mesquita. É muito hospitaleiro, é muito festeiro. E a cada dia esse sentimento vai aumentar mais. E aí, se os outros não acompanharem, né, estou falando dos outros prefeitos, estou falando de prefeito, Sim. Mesquita nos próximos anos será a referência mesmo. A Vai Baixada do Estado. consolidar essa posição. Porque é um processo de melhoria contínua. Se você já realizou sem recurso, imagine com recurso, né? Então, Mesquita hoje está equilibrado financeiramente. O desenvolvimento do município é um processo de melhoria contínua, que não termina nunca. E que enquanto a gente estiver aqui, a Vai gente aprimorando vai os aprimorando e processos, vai então vai realizando e entregando vai mais entregando. rápido. E vai entregando, e vai crescendo, e vai aumentando, e vai aumentando. E aí automaticamente você fica numa estrutura organizada e quando está organizado, tudo capta de bom para você. É porque você consegue vender mais fácil também. Cresce empresa, né? As pessoas vão morar mais aqui, vão ficar mais felizes aqui, né? Aham. Vai ter mais rendas gerando. A economia local vai fortalecer. Então, assim, só cresce o município. E é isso que, esse sentimento que tem que ter nos outros também, né? De crescimento, de realizar, de entregar, de melhorar. Eu acho que é isso, cara. Mas sempre com gestão, né? A gente não meter os pés pelas mãos. Não, não pode contar com a perspectiva sem ter organizado a casa. Tem que fazer o dever de casa sempre. Como o Jorge diz, né? Era o básico O estruturado. básico estruturado. Famoso básico estruturado. Que hoje passou. A gente Já nunca deixamos mais de é ser básico. básico, né? Há muito tempo, Agora a gente prescinde também de instalações profissionais, né? Por exemplo, no meu quadrado, estou me referindo à questão do esporte, por exemplo. A gente consegue ter hoje um impacto na relação com federações, por exemplo, com outras equipes de fora, e às vezes a gente não tem, por exemplo, um equipamento
de qualidade para a gente receber grandes competições? Já está no Já tá no planejamento. planejamento. Já Isso tá é muito interessante. Então, realmente, aquilo que Jorge falou lá em 2017, a cidade vai valorizar, vai evoluir, cada né? vez mais vai valorizar, vai evoluir, vai evoluir. crescer E aí as pessoas cada vez mais vão gostar de Mesquita. e vai se tornar cada vez mais conhecida. O Rio de Janeiro é um estado muito importante da federação, não pode dar espaço para gestão que não seja profissional, qualificada, e se posicionar de uma forma que é vitrine do país, né? E que a gente foi massacrado aí de tantos escândalos, né, de governador. Um monte de governador preso, cara. E que atrapalhou o crescimento nosso do estado. E aí é um efeito cascata, né? Imagina uma cidade pobre, pequenininha, sem ter clareza de quais são os seus gargalos, onde quer chegar, para onde, né, de que maneira consegue seguir, ficaria muito pior. Com certeza. Hoje a gente está fincado, a gente tem possibilidade, claro que a gente sabe onde está a nossa dificuldade, o nosso desafio, mas a tendência é, de fato, a gente reverberar, e quem não tiver na mesma sintonia ou qualificar os seus quadros, vai ficar para trás, né? É a sensação que eu tenho. Não sei se você compartilha, Com certeza. porque é isso. É isso. Exatamente isso. E as pessoas vão. E a própria população acaba pedindo, força o prefeito que não está fazendo para fazer. Né? A gente tem coisas aqui do lado, de Nilópolis, tem coisa em Nova Iguaçu, que acaba copiando a gente. Né? Isso vira uma coisa bacana. Não é que é copiar, ele só está aplicando aquilo. É se inspirar e... E é essa coisa que eu quero levar para os prefeitos também. Né? E a gente fazer essa corrente do desenvolvimento, do crescimento. Isso. É uma corrente super do bem. Super do bem. Você fala, ó, deu certo aqui. É possível você atrelar a sua especificidade aí e aplicar também. Eu não quero ser prefeito da sua cidade, eu não quero nada disso. Uhum. Eu só quero poder contribuir e ajudar a população daquele município a ter a mesma qualidade ou a mesma, né, melhoria do serviço como eu tenho na minha. Então, assim, se eu puder levar isso, eu cumpro o meu papel, que é esse que eu quero fazer no estado. Então, você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. A gente tem aqui um candidato altamente qualificado, um quadro competente, com resultados a provar. Não estamos contando história. É só você pesquisar um pouquinho, campeão de transparência. O mandato da saúde foi o primeiro, agora o mandato da educação é o segundo. Todas as contas organizadas, financeiramente equilibrado, sabe onde quer chegar, para onde quer ir. Esse candidato chama Renato Miranda, é representante do grupo Somos Todos Miranda, Família Miranda, 22345. Maior orgulho de dizer isso, que a gente faz parte desse processo e acompanha desde o início. Então, para nós, é um sentimento, Renato, que ecoa para onde a gente vai. A gente fala com maior tranquilidade. Não é Kleber que está falando isso, não. É todo mundo que participou de alguma maneira, seja o rapaz da limpeza, seja o subsecretário, o secretário, quem for, participa de alguma maneira. Todos são importantes no processo, cada um no seu quadrado, mas é interessante ver como é que as pessoas se posicionam, como é que elas falam, com o maior orgulho. É interessante isso. É porque ela sente que ela entra na mesma sintonia do governo, né? De tentar fazer e melhorar. Então ela se sente parte daquilo. E se sente valorizada no processo. E acaba indo junto na mesma corrente. Né? E é isso que a gente faz. O Jorge está de parabéns nisso, né? Conduz bem essa engrenagem. Né? Articula bem. Ele tem facilidade de relação, né? Ele, como bom vendedor, né? Ele consegue ouvir as pessoas e, ao mesmo tempo, administrar os conflitos. Né? É claro, é uma grande habilidade. Claro que, às vezes, muito democrático. Eu já sou um cara... democrático demais até, né? Não dá muito certo, não. Demora a tomar decisão, né? Mas, enfim... É verdade. Mas tem dado certo, Renato. Tem dado... às vezes eu não aguento e acaba atropelando. Mas enfim, tem que respeitar. Mas tem dado certo. Tem dado certo. Algumas, como é que fala? Algumas decisões poderiam ter sido tomadas mais rápido. Mas
o Jorge tem uma Cada um tem um característica. perfil, né? Ele tem uma característica que ele ouve todos os lados até tomar a decisão. Então, enquanto ele não se sentir confortável, ele vai Vai protelando. iogando. As pessoas pensam que ele vai tomar a decisão, ele tá, vou resolver. Não, espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. E aí ele vai ouvindo um lado, ouvindo o outro, até que ele se sente... Sentindo ali, quando tá em paz, ele toma a toma a decisão. decisão. E aí também já foi, já tomou. foi. É. É a característica dele, é o jeito dele. Muito legal, muito legal. Pô, um prazer estar aqui contigo, viu? Muito obrigado pela tua presença. até demorou, muito legal. né, Kleber? Mas Pô, aí a culpa não é minha, poxa, tá? Kleber. A culpa não é minha, a sua agenda que é muito atribulada. Você é muito requisitado, né? Então a gente aqui... A gente se encontrou no momento certo. Momento certo. O momento é agora. É isso aí. É importante. É isso aí. Então dê aí as suas considerações finais Tá. para o nosso público. A gente tem um público bacana. Aliás, muito obrigado, né? Você que nos acompanha. A gente tem tido uma média muito legal de visualização. Então a gente está muito feliz também com a oportunidade de fazer parte desse processo. Eu queria muito te agradecer por me permitir estar à frente de algumas, né, de algumas questões, de alguns projetos. E também, é claro, ao Jorge, que é o nosso líder, mentor. A cabeça grande não é à toa, né? Verdade. Mas assim, Kleber, também você construiu o teu espaço, né? E você teve a sua competência testada. Sim. E foi aprovado. Glória a Deus, glória a Deus. E aí você construiu o seu espaço junto com o nosso governo, né, que nos orgulha do trabalho que você faz, da questão do esporte, né, que Mesquita hoje cresce cada vez mais. Né. Eu fico muito, não só você, como outros secretários que passaram, que estão, né, essa grande máquina. A equipe é boa, A equipe é muito boa. E eu fico muito, assim, muito contente, né, de ter tido essa possibilidade de a gente estar aqui. Fico muito contente também do trabalho que eu fiz, né, na Prefeitura de Mesquita, que é a cidade que eu, né, fui criado, que eu vivo, que eu gosto. Tem relações, tem amigos. Eu falo sempre que é uma dádiva você gerir uma cidade onde você foi criado e você realizar para as pessoas que conviveram contigo ao longo da tua vida. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Satisfação gigantesca, né, irmão? E você, quando anda na rua, as pessoas agradecendo do governo, do Jorge, né? Que o Jorge realmente pegou 88% de aceitação, quase unânime na cidade. Isso é uma alegria muito grande para a gente, né? De você. E as pessoas que trabalham na prefeitura também sabem que a pessoa fala, trabalha na prefeitura. Pô, adoro aquela prefeitura, poxa, o prefeito está fazendo um trabalho legal, né? E a pessoa também se sente valorizada porque faz parte dessa máquina. Enfim, eu estou muito... sentimento de dever cumprido, né? Não tem coisa melhor. E a cada dia que passa nessa eleição, a gente vivendo, né? Porque, como você falou um tempo atrás, da questão do malvadão, eu falei, pô, vai encontrar gente aí na rua. O pessoal vai... Mas não, as pessoas entendem realmente do que é um papel que você... importantíssimo. Você cumpriu. E me deixa muito tranquilo, sabe? Então, assim, eu espero que agora, dia 2 de outubro, a população me dê a oportunidade, né, de ser deputado estadual. Eu quero ter, né, essa oportunidade. Confesso que eu nunca pensei nisso, mas as coisas aconteceram. Mas é fruto do trabalho, né? Fruto da política. Da política, importante. E que tem uma necessidade de você é uma etapa importante. É uma etapa importante. Se consolidar. E fiquei muito contente de estar nas ruas, de estar conversando com a população, né, de ver a questão, o carinho que ela tem com o Jorge, com a minha família, né? E eu espero, né, voltar aqui exatamente depois, já como eleito. Pô, já está marcado então. Já marca aí na agenda, hein? E aí eu informar de que forma a gente está conduzindo o nosso mandato. Bacana. Para poder continuar melhorando a vida das pessoas, que é o meu desafio. Então, assim, muito obrigado, né, Cleber? Nada. Pela oportunidade da gente estar junto. Obrigado aí, Mesquita. Né? Obrigado, meu irmão, também, pela oportunidade de a gente ter trabalhado juntos, né? De a gente ter feito tanta coisa bacana, né,
que começou lá na história do meu pai, né? Seu Sérgio, figura, gente Um boníssima. dos emancipadores, enfim. Muito bacana mesmo. Eu, assim, só tenho a agradecer, cara. Cada dia só agradeço e tenho a plena convicção que o país tem solução, o Estado tem solução, tem dinheiro nas prefeituras, tem dinheiro no Estado, tem dinheiro no governo federal, tem tudo. Só não faz, né? Ou porque não tem competência, ou porque não tem vontade política, né? Ou porque não quer fazer, ou, sei lá, não tem gestão. É míope. É. Tá pensando só no hoje. E o segredo, né, de qualquer governo é você gerir bem os recursos e saber para onde você vai, né, exatamente pelos desafios locais daquela cidade. E a gente sabe para onde a gente vai e vai levar Mesquita cada vez mais, né, a patamares cada vez mais elevados. E é isso, Cléber. Amém. Muito obrigado, né, e que Deus proteja, ilumine a mente do nosso eleitor e que confirme lá na eleição, na urna, 22345. Importante. A gente é que agradece a oportunidade. Muito obrigado a você também que nos acompanha. Dia 2 de outubro, 22345, porque a gente tem que continuar consolidando Mesquita como referência, como uma cidade aprazível, muito bacana de se morar, de se empreender, de construir histórias, né? de fazer relações. Então a cidade vai ser cada vez melhor e a gente para isso pede o teu voto de confiança, 22345. Muito obrigado ao Jorge, esse prefeitaço aí brabo demais, né? Tem uma equipe muito legal aí. Muito obrigado, Jorge, você é brabo. Obrigado à minha equipe. Eu costumo dizer, Renato, que a minha equipe é a melhor do país. Os caras são bravos também. Obrigado à minha família, tá sempre com a gente aí. E acompanhe a gente nas redes sociais. Nos ajude a também espalhar essa notícia do Renato como deputado estadual. Se você precisa de material, lá no galpão da Avenida São Paulo, número 398, dá um pulinho lá, adesiva seu carro, pega lá o material, pode ir lá, não tem problema nenhum. A equipe está lá para te receber, tá? Vamos espalhar essa boa nova. A gente precisa de um candidato firme, forte, qualificado, como é o Renato, nos representando lá na Assembleia Legislativa. Um forte abraço, 22345. Valeu!